Bom dia, queridos amigos. Que alegria estarmos juntos, iniciando o nosso Evangelho nesse mês que se inicia com a chegada da primavera, renovando as nossas ideias, nossa vontade, nosso pensamento para servir Jesus. Hoje nós vamos ler o Homem de Bem, que é o item 3 do capítulo 17º, Sede Perfeitos. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violentou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz pelo bem sem esperar paga alguma, retribui o mal com bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que com ele não pensam. Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, tendo como certo que é aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pôde evitar, faltar o dever de amar ao próximo e não merecer a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência e tem presente essa sentença do Cristo: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, à expensa de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Nós vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, buscando o nosso Divino Mestre, esse roteiro divino para as nossas construções morais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Jesus, se conosco, Mestre. Dai-nos força e amparo, para que possamos ampliar o nosso discernimento e aprender cada dia mais a sermos uma pessoa melhor. Que a sua paz, a sua vibração, Jesus, o seu olhar, nos alcance por caridade. Alcance, Jesus, todos aqueles que estão em dor. Que o seu amor possa cobrir a todos nós que necessitamos deste amparo, desta luz para nos acordar. Que assim seja. Queridos irmãos, o Evangelho vem nos falar sobre o homem de bem. Ele mostra para nós quem é o verdadeiro homem de bem. É o que cumpre a lei de justiça, de amor e da caridade na sua maior pureza. Aí cabe a cada um de nós fazermos a pergunta: será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho cumprido com a lei de amor, amando aqueles que nos ofendem, amando aqueles que muitas vezes não nos compreendem? E que caridade eu tenho tido para com ele? É preciso que a gente possa entender que a justiça divina, ela se faz em favor de todos nós, pautada na lei do amor. Então, Jesus nos trouxe este caminho para sustentar os nossos pensamentos, a fim de que venhamos a construir o bem em nossa vida. Porque à medida que o espírito vai evoluindo no conhecimento, ele também compreende tanto o valor do tempo como a da oportunidade que ele está recebendo. E ele vai diminuindo a cada dia mais o olhar para as suas conquistas materiais e percebendo que a imprudência muitas vezes o leva a gastar recursos tão valiosos e nós perdemos muitas ocasiões por discussões estéreis e caprichosas. Nós vamos ver que Jesus nos recomendou, por meio do seu evangelho, que nós deveríamos depositar a nossa fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Para que eu possa depositar tudo isso, a minha fé em Deus, eu preciso acreditar. Eu preciso estruturar o meu conhecimento. Eu preciso pensar em tudo aquilo que as vicissitudes da vida têm me ofertado. E muitas vezes, nessas vicissitudes, nós vamos ver que também surgem as dores. E as dores são chamamentos divinos para que a gente possa pôr em prática tudo aquilo que o Evangelho tem nos ensinado. E muitas dores têm decepcionado as pessoas porque falam que são provas e expiações. E nós vamos ver que aquele que aceita a prova e a expiação sem murmurar, ele já está num grau melhor do que o outro. E nós precisamos também entender que o sentimento de caridade e de amor ao próximo é fazer o bem pelo bem, sem que a gente espere alguma coisa em troca. Então, o homem de bem, ele é bom, ele é humano, benevolente para com todos, não tem distinção de raça, nem de crenças, nem esses preconceitos vulgares que nós temos hoje vivenciado, porque todos os nossos irmãos são filhos de um mesmo pai. E aí nós vamos ver que quando nós temos essa convicção sincera, nós renovamos todos os dias o nosso olhar e respeitamos o nosso irmão na situação de que ele está em outras experiências diferentes da minha, não em situações melhores ou piores. E nós lembramos que o apóstolo Pedro recomenda, seja lembrado sempre pelo apóstolo Pedro, que é da vontade de Deus que nós façamos o bem. Todos nós precisamos colocar isso em prática, porque quando nós nos vamos
vamos observando o ser espiritual que nós somos, nós passamos a sentir o valor do bem em nossa vida. Porque o bem, ele nos sustenta, o bem nos alegra e o bem nos traz para todos nós uma reflexão maior. E o homem que mantém essa reflexão passa a observar que toda a sua existência se fez em renovadas conquistas. Nós vencemos o período da infância, não só da infância física, mas também a infância espiritual, para encontrar com esse sublime manancial de amor que é o Evangelho de Jesus. Hoje nós não estamos na infância mais. Nós já estamos numa condição de maturidade espiritual, numa condição de não mais repetir palavras, mas modificação de ações, de complemento dos nossos atos no bem, na caridade. É preciso que nós saibamos compreender sempre que no serviço divino, todos os dias, nós temos sido aconselhados a não disputar nossas forças e não podendo, de forma alguma, fazer qualquer julgamento, porque senão nós não seremos caridosos. E o homem de bem, além dele ser bom, ele é humano, mas também ele é benevolente para com todos, sem distinção. E se isso acontece, se ele é benevolente comigo, eu preciso ser indulgente com ele. Eu preciso ser indulgente comigo e não com ele, porque a indulgência ela vai me pedir um olhar mais severo, mas a benevolência é um olhar fraterno, de amor, onde nós passamos a respeitar todos os nossos irmãos, em todas as convicções, seja sociais, seja religiosas, isso não importa, meus amigos. Cada um tem o direito de fazer as suas escolhas, cada um tem o direito de analisar as suas situações mais íntimas. Eu só reconheço, né, e entendo que Jesus nos disse que o bem mais humilde é uma semente que nós guardamos dentro de nós. Então, todas as vezes que nós vamos convidar Jesus para olhar por nós, pedindo a Jesus, é preciso que a gente pergunte: será que eu tenho me imolado? Será que eu tenho esquecido de mim mesmo para fazer o bem? Isso é renúncia. Então, nós precisamos sentir que Jesus tudo faz por nós sem nenhuma reclamação. Então, nós vamos ver que todos os dias nós fazemos um apelo ao Mestre. E esse apelo, muitas vezes, nos é dado na forma de verdade, de momentos em que estamos enfrentando, e essa verdade, às vezes, ela vem silenciosa, para que toque o nosso coração, para que sejamos mais generosos diante da dor, sejamos menos rebeldes. O bem é aquilo que o Evangelho de Jesus nos convida, e ele nos convida não só para fazermos o bem, como para que a gente possa nos revestirmos das claridades eternas, das claridades divinas, encontrando todos os dias a nossa oração, quando nós falamos sobre o Pai Nosso, nós precisamos compreender que toda a nossa prece, todo o nosso desejo é de que nós possamos alcançar novas claridades espirituais. E nós não precisamos viver sob a tormenta. O homem de bem, ele não carrega isso consigo. Por que que ele não carrega? Porque ele não alimenta o ódio, ele não guarda o rancor e nem tem o desejo de vingar de quem quer que seja. E ele tem o exemplo e o modelo de Jesus. E o modelo de Jesus foi para que nós pudéssemos perdoar e esquecer as ofensas, porque só com benefício das coisas boas nós promovemos um bem-estar dentro de nós. Porque o perdão, ele não se faz só no esquecimento, mas nas mudanças de nossas vibrações, de nossas preces, que são direcionadas àqueles que ainda não conseguem nos amar.
E o Evangelho nos diz assim: não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Amigos, todos nós seremos perdoados por nós mesmos. Não é pedir perdão para o outro. À medida que eu reconheço o meu erro e que eu modifico as minhas vibrações, eu estarei vibrando em direção ao meu irmão. E quando nós falamos que é preciso que a gente seja indulgente para com as fraquezas alheias, é porque nós também necessitamos da indulgência do outro, porque nós também erramos. Nós também somos frágeis. E por isso que Jesus nos deixa a grande lição que poucos de nós refletimos: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Quantos erros estão incrustados na nossa consciência? Quantos erros ainda perduram os nossos pensamentos? E é preciso que a gente analise com mais critério as nossas próprias imperfeições, para que a gente possa trabalhar, combatê-las, transformá-las, modificá-las. Isso só vai se nós tivermos o esforço da vontade, para que nós possamos buscar dentro de nós os talentos que já adquirimos, as conquistas, não as virtudes, mas as conquistas, porque nós sabemos que tudo na vida está de acordo com o nosso planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório é um plano de ação no bem, e que estejamos, então, mais atentos para que a gente possa compreender que nós podemos usar de tudo aquilo que nós temos como conquistas, mas nós não podemos abusar dos bens que nos são concedidos, mesmo porque nós não somos donos de nada e nós sabemos que nós somos depositários e não usufrutuários. E hoje nós estamos vendo quantos usam do mando, do poder, e nós precisamos entender que tanto o espírita cristão como o outro qualquer cristão, nós precisamos entender o valor da bondade, da benevolência em nossa vida. E, finalmente, meus irmãos, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E assim é que nós gostaríamos de agradecer a Jesus por esta manhã, que floresça em nossos pensamentos novas ideias, novas conquistas, e que o Evangelho de Jesus seja sempre essa árvore bendita que nos acolhe, que nos dá força, mas também que nos sustenta e que nos alimenta. Senhor Jesus, com tanta gratidão em nossos corações, Mestre, nós te pedimos, Senhor, para que nós possamos receber o passe nesta manhã, estruturando dia a dia a nossa fé no parâmetro da confiança, da certeza de que estamos amparados pela sua luz, pelo seu amor. Ó Jesus, compadeça de nós, fluidifique as nossas águas e que os benfeitores amigos traga do laboratório divino tudo aquilo que tanto necessitamos. Que a paz, a esperança, a alegria esteja conosco. Obrigado, Jesus. Ajude-nos, Mestre, pois gostaríamos muito de iniciarmos essa nova caminhada para que um dia pudéssemos ser o homem de bem. Amigos, queridos companheiros de caminhada, recebam um abraço, a alegria dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, sintam-se agasalhados pelo amor de Jesus. Que assim seja.